Vamos tomar uma decisão nesta conferência aqui de parar de deixar que tudo ao nosso redor nos controle. É tempo de eu parar de deixar todas as coisas ao meu redor controlar-me, porque como um cristão eu tenho Cristo em mim, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Em Romanos 8:37 diz assim: mas em todas estas coisas, não quando terminarem, mas bem no meio delas, nós somos mais do que vencedores, através de Cristo que nos ama. Agora, isso não significa que você vai gostar dos problemas, não significa que você não vai se magoar ou passar por algumas coisas, mas eu quero te dizer uma coisa: atitude. Cara, se nós pudermos realmente entender o poder da atitude, sabe, tem muitas coisas que as pessoas podem tirar de você, mas sua atitude pertence só a você. E se você não quiser ter uma atitude ruim, ninguém pode fazer com que você tenha uma atitude ruim. Quero dizer que quando nós lemos sobre a vida de José, parece, e a Bíblia não deixou nada de fora, que ele teve uma ótima atitude enquanto esteve na prisão por 13 anos por algo que ele não tinha feito. Sim, é incrível. Cara, passei a maior parte da minha vida com uma má atitude. Se eu tivesse um pequeno problema, eu transformava em um grande problema à noite. Apenas atitudes ruins, sentir pena de nós mesmos, ficar ressentido com as pessoas. E sabe, pobre de mim, ninguém está tão mal quanto eu estou. E sabe, nós precisamos tomar uma decisão. Eu não vou perder nem mais um dia da minha vida sendo infeliz. Soa bem? Porque veja, eu acredito de todo o meu coração que Deus quer que sejamos felizes. Eu senti como se o Senhor tivesse falado ao meu coração na semana passada um simples: seja feliz hoje. Sabe, Deus se alegra quando estamos felizes, sabe? Se você tem filhos, você sabe que gosta de vê-los felizes. Ninguém quer ver os seus filhos infelizes. E Deus não quer nos ver infelizes. Eu acho que uma das coisas que nós podemos fazer por Ele é servi-lo com alegria. E é o que o Salmo 100 está dizendo: sirva ao Senhor com alegria. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, basta começar com: bem, eu vou servir ao Senhor com alegria, e Ele levará outras coisas boas. Sabe, realmente, nós acabamos tendo essa atitude: bem, é tão difícil, Deus, é tão difícil, a vida é tão difícil, isso é tão difícil. Mas você quer saber, realmente Deus nos dá respostas super simples, que produzem surpreendentes resultados em nossas vidas. Não vou aprofundar muito nesse assunto aqui. Vou falar sobre ele só por um minuto, de como realmente nós pensamos que perdoar as pessoas que nos feriram é tão difícil. Mas sabe o que é difícil? Ser amargo por toda a sua vida. Agora, isso é difícil. E nem mesmo é muito esperto quando alguém magoa-nos e nós ainda estamos bravos e magoados um mês depois, e eles provavelmente nem sabem disso, e se sabem não se importam, e eles estão lá fora se divertindo, e nós estamos aqui sendo infelizes. E Deus nos dá uma resposta tão simples, uma resposta simples: deixa pra lá, livre-se disso. Sabe, há momentos em que eu tenho que me dizer: sabe, Joyce, provavelmente você magoou as pessoas muitas vezes e nem percebeu que fez isso. Acreditar no melhor das pessoas quando elas magoam você é tão poderoso, porque imediatamente isso ajuda você. E aqui está o ponto principal: se um dia eles maltrataram você de propósito e Deus ainda não pôde trazê-los para um lugar de arrependimento, e você faz o que deveria fazer diante de Deus, Deus vai lidar com eles e ainda irá recompensar você. Então, é simples, apenas deixe ir. Alguns de vocês estão arrastando coisas que aconteceram há 20 anos atrás. Quero dizer, sério, eu sei disso porque eu fiz isso durante anos e anos e anos, e eu estava zangada com minha mãe e com meu pai. Eu odiava minha mãe e o meu pai, e eu odiava as pessoas que não me ajudaram. Eu estava zangado com eles, eu estava zangado com todo mundo. E eu fico tão feliz por ter me casado com um homem que tinha uma boa atitude. Sabe por quê? Eu nunca tinha convivido com alguém com uma boa atitude. Eu achava que ter uma atitude ruim era um modo de vida. Talvez você tenha crescido em um ambiente negativo e você ainda não ouviu uma boa notícia que você pode controlar a sua atitude. E ela não precisa ser ruim para a pessoa ao seu lado, e diga: você não precisa ter uma atitude ruim. Se você está tendo um dia ruim, a primeira coisa que eu gostaria de incentivá-lo a fazer... Está pronto para isso? A primeira coisa que eu gostaria de incentivá-lo a fazer é ter uma boa conversa com Deus. Agora,
eu propositadamente não disse ore, embora orar seja uma conversa com Deus, mas eu não vou usar essa palavra agora porque eu penso que algumas vezes nós temos a mania de espiritualizarmos tanto a ideia de oração que, às vezes, quando você ouve muitas coisas, então isso pode apenas chegar ao ponto em que nada tem muito significado para você. Eu sei, você tem um problema, ore então a respeito. Bem, eu estou dizendo, vamos dizer que alguém feriu você, seus sentimentos. Bem, reserve um momento e tenha uma conversa com Deus. Você pode apenas dizer, Senhor, o Senhor sabe que isso me feriu. Então eu peço que o Senhor me conforte. Ajude-me, Senhor, a não apenas ter um dia ruim por causa de uma coisa que aconteceu. Eu amo você, Senhor, eu quero fazer as coisas que você quer que eu faça. Eu sei que você não quer que eu fique chateado. E siga com a sua vida. Agora você passou tudo para uma única pessoa que realmente pode ajudá-lo. Agora eu disse, tenha uma conversa com Deus, mas veja, conversar significa falar e ouvir. E sabe, infelizmente, cara, eu frequentei a igreja por anos e anos e anos antes de eu saber que eu podia ouvir de Deus. E existem grandes grupos de cristãos que só de você falar a respeito de ouvir de Deus, eles estão prontos para simplesmente achar isso tudo uma loucura, sabe? Você conta a alguém, eu ouvi de Deus, e imediatamente eles querem te dar um remédio, eles acham que você é doido ou algo desse tipo, sabe? Eu não sei como uma pessoa pode ler a Bíblia e pensar que Deus não fala com o povo dele. Sabe, ele falou com Abraão, ele falou com Moisés, ele falou com José, quero dizer, ele falou com Isaac, quero dizer, com tantos homens ao longo da história. E todos esses exemplos eu os tirei da antiga aliança. Quando nós chegamos à nova e nascemos de novo, ele está morando dentro de nós. Ele disse, eu não vou apenas estar com você, mas eu vou estar em você. E assim, uau! Agora, quando eu digo tenha uma conversa com Deus, eu não vou dizer que você vai andar por aí ouvindo vozes o dia inteiro. Não é isso que eu estou falando. Mas eu quero conversar com você um pouco sobre uma variedade de maneiras que nós ouvimos de Deus. Então, por que muitas pessoas pensam que não ouvem de Deus quando ouvem? Porque elas estão procurando por algo que realmente não existe. Mas antes de tudo, apenas algumas escrituras para que você saiba que Deus quer que conversemos com Ele e Ele fala conosco. Salmo 5:3. De manhã ouves a minha voz, ó Senhor. De manhã eu preparo uma oração, um sacrifício. Então as nossas orações são como sacrifícios subindo até Deus. Por ti eu espero e observo para que você possa falar ao meu coração. Agora, tem coisa mais simples? Mas quer saber? Eu sublinhei a palavra preparo de laranja porque eu queria destacá-la. Eu preparo uma oração. Eu acho que às vezes nós precisamos de pensar sobre o que nós queremos pedir a Deus e parar de jogar um monte de palavras para que possamos cumprir o tempo de oração e nos sentir bem com relação a nós espiritualmente. E para ser honesta, quase sempre, até que nós aprendamos melhor, nós passamos tanto tempo tentando impressionar Deus com a nossa eloquência. Sabe, Deus tentou ensinar-me a vida inteira e Ele tem me lembrado de vez em quando. Joyce, quando você orar, peça-me o que você deseja e precisa com o mínimo de palavras possíveis. E é difícil, porque nós achamos que nós temos que ir mais e mais e dizer a mesma coisa 4 vezes de novo e de novo e de novo. Mudar o tom, impostar a nossa voz. Então apenas tente dizer, Senhor, eu pequei, perdoe meus pecados, obrigada. Vamos lá, eu estou propondo esse desafio. Ou não seria assim, ó Deus, perdoe-me, Deus me perdoe, pelo amor de Deus me perdoe, ó Deus, por favor, perdoe-me, eu não vou fazer isso nunca mais, perdoe-me. Certo, ouça, alguém já veio até você, porque isso aconteceu comigo, sabe? Vieram e me disseram, posso fazer uma pergunta? Claro. Depois de terem falado 7 minutos, finalmente eu perguntei, ei, você tem uma pergunta? Eu acho que às vezes Deus fica com a gente assim também, ei, você realmente queria pedir alguma coisa? Então, eu preparo uma oração. Isso não significa que você tenha que se sentar e fazer um esboço antes de orar, mas eu acho que a oração é assim tão poderosa que nós precisamos começar a tratá-la tal como ela é e perceber que nós estamos falando com o ser mais poderoso desse universo, para quem nada é impossível.
E sabem, Filipenses 4:6, e provavelmente vou voltar a isso, mais tarde na Bíblia Amplificada diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as coisas, pela oração e súplicas, e a Bíblia Amplificada amplia isto e ela diz: pedidos definitivos. Veja, eu gosto disso. Ele está dizendo: tenha certeza do que quer e deixe isso claro. Vamos, isso ajuda alguém? Não deixe de saber o que você quer. Mas veja, nós pensamos que somos mais espirituais se nós dissermos uma multidão de palavras. Eu não quero me meter em problemas aqui com algumas pessoas quando eu digo isso, mas eu nem penso necessariamente que a oração tenha que durar muito tempo. Eu prefiro orar mais vezes ao longo do dia, então ser significativo em cada coisa que eu orar, apenas fazer o que eu fiz durante anos e anos, me fechar em uma sala em algum lugar e gritar com o diabo e tentar falar com Deus por 1 hora para cumprir o meu tempo, para poder dizer a todos do grupo: eu orei por 1 hora hoje. Se você me perguntar por quanto tempo eu oro, não tem como eu te dizer isso, sabe? Eu não tenho ideia. Eu não sei se você deveria ter também. Eu não quero me levantar de manhã e orar e depois fazer uma pequena oração antes de deitar à noite e tentar lidar com o resto do dia sozinha. Toda vez que tem alguma coisa ferindo-me, ou incomodando-me, ou pressionando a mim, ou há um peso em meu coração, ou há um desafio, imediatamente eu quero conversar com Deus. Eu não quero esperar a hora da oração para ter ajuda. Eu quero falar com Deus sobre tudo e observar e esperar que Ele responda-me na minha vida. Agora, tenho dito isso, não há nada de errado com a disciplina. Eu acho uma coisa linda a disciplina. Eu sou muito disciplinada. Quando me levanto pela manhã, eu passo minhas primeiras horas do dia com Deus, porque você realmente não queira me conhecer até eu ter passado algum tempo com Ele. Confia em mim. É melhor Deus me receber antes de você. E muitos de vocês são assim também, só não descobriram ainda. E então, eu sou muito disciplinada com esse tempo com Deus, mas eu faço muitas coisas nesse tempo. Eu escrevo no meu diário, eu falo com Deus, eu leio, eu escrevo mais no meu diário, sinto-me calmamente um pouquinho. E a próxima coisa que eu faço é caminhar todas as manhãs ao ar livre, se o tempo estiver bom, se não numa esteira. E eu oro, falo bastante com Deus durante esse tempo, medito nas Escrituras, confesso as Escrituras em voz alta. Eu tenho disciplina na minha vida, mas eu não tenho como essa quantidade de tempo fixo para cada coisa, sabe? Pensando que eu estou preenchendo algum tipo de cota com Deus. Eu quero compartilhar com as pessoas que Deus me dá o privilégio de ensinar. Eu quero ensinar a vocês como construir a vida com Deus. Simplesmente construir a vida com Deus. Eu acho que é tão trágico quando passamos 45 minutos, 1 hora e meia, quanto tempo dure o culto na sua igreja no domingo, e o resto da semana apenas não prestamos atenção em Deus. Quero dizer, quantos de nós fizemos isso por anos e anos e anos? Não foi para isso que Jesus morreu por nós? Martim Lutero disse: ser um cristão sem oração não é mais possível do que estar vivo sem respirar. Agora, se você pretendesse construir uma casa maior, então teria que ter um alicerce firme e sólido. Se você sabe algo sobre construção, sabe que se você colocar um grande edifício em um alicerce pequeno ou rachado, ele não vai durar. E então, se você pretende construir uma vida grande e incrível, você vai precisar de uma base sólida. E ela terá que ser construída e mantida por seu relacionamento com Deus. E é impossível você manter um bom relacionamento sem conversa. Eu não teria nenhum tipo de relacionamento com David se nunca conversássemos ou se somente eu falasse com ele. Às vezes eu me pergunto se nós estamos falando com Deus ou para Deus. Nós percebemos isso se você conversar, eu vou te dizer, com um amigo, um cônjuge ou quem for, quanto mais significativa for a conversa que você tem com alguém, mais profundo o relacionamento se torna. Eu falo sobre uma significativa conversa, onde você realmente compartilha partes de você com essa outra pessoa e você confia nela e você a deixa entrar em sua vida. Marcos 1,35. De madrugada, quando o dia ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu para um lugar deserto, onde ficou orando. Então há evidências em toda a Bíblia de que Jesus, antes de tudo, passava tempo com Deus. Agora, espere, antes de me dizer: bem, eu não funciono muito bem de manhã. Qualquer pessoa pode pelo menos dizer: bom dia, Jesus, eu amo você. Quer dizer, se você está com tanto sono e mau humor quando se levanta pela manhã, que você acha que
não poderia sinceramente conversar com alguém, nem mesmo conversar com Deus? Pelo menos você pode começar apenas dizendo: bom dia, Senhor. Eu te amo. Eu preciso de você. Nós falaremos mais quando eu acordar. A única coisa que nós temos que parar de fazer com Deus é fingir e só se aproximar dele com religiosidade. Seja verdadeiro com Deus. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responderei a você. Soa como uma via de mão dupla para mim. Clame a mim e eu responderei. Eu vou lhe mostrar coisas grandes e poderosas, cercadas e escondidas, as quais você não conhece, não distingue, nem reconhece, nem tem conhecimento e não compreende. Salmos 85:8. E se todos os outros não convenceram, este aqui irá fazê-lo. Eu ouvirei com grande expectativa o que o Senhor meu Deus dirá, porque eu sei que Ele falará com o seu povo. Uau! Aos seus fiéis, aqueles que estão em retidão com Ele. Temos que ler novamente. Salmos 85:8. Eu ouvirei com grande expectativa. Agora, nunca mais diga em sua vida: eu não ouço de Deus. Não diga isso: eu não consigo ouvir de Deus, eu não ouço de Deus. Pelo menos, tome uma decisão hoje de mudar a sua confissão e comece a alinhá-la com a palavra de Deus que diz: eu falo com Deus e Ele fala comigo. Eu ouço de Deus. Eu ouvirei com grande expectativa o que o Senhor dirá, porque Ele promete paz ao seu povo. Bem, como ouvimos a voz de Deus? Isto vai ser rápido, então pegue aí. Em primeiro lugar, através da sua palavra. Essa é provavelmente a maneira mais importante pela qual nós ouvimos de Deus. E não é apenas através da leitura da Bíblia, mas estudando a Bíblia. E então também, quanto mais você sabe a palavra, uma das coisas que o Espírito Santo faz, de acordo com João, é trazer as coisas à nossa lembrança. E então muitas vezes eu posso estar falando com Deus sobre algo e talvez, enquanto conversamos, e eu estou ouvindo então uma escritura que vem a mim, que eu conheço. E sabe, nós temos que ter cuidado para não banalizar coisas incríveis e torná-las comuns. Lembro-me de uma vez dizer ao Senhor: sabe, Deus, eu não sei por que você não faz as coisas que costumava fazer quando eu comecei a andar com você. E sabe o que Ele respondeu ao meu coração? Eu faço as mesmas coisas, você é que se acostumou com elas. Vamos lá. Eu me pergunto, quantos de vocês estão tendo coisas incríveis acontecendo em sua vida? Deus está fazendo coisas ao seu redor o tempo todo e você se acostumou com elas? A familiaridade é uma coisa ruim. Nós queremos sempre nos surpreender com Deus. Estou chamando essa mensagem hoje de o que tem passado pela sua mente. Realmente, se pudéssemos fazer um inventário do que tem passado pela nossa mente, nós poderíamos rapidamente fazer uma conexão com o que está acontecendo na nossa vida, o que tem passado pela nossa mente. Eu fui à igreja por muitos anos e ninguém nunca me falou que os meus pensamentos estavam conectados com a minha vida. Eu não sabia que eu podia pensar os meus pensamentos ou escolher os meus pensamentos. Eu não tinha ideia que se eu estivesse com um pensamento que não era correto, eu não precisava continuar pensando naquilo. Eu acho que é uma vergonha quando nós sentamos na igreja por semanas e semanas e ninguém nos fala das coisas que podemos realmente praticar na nossa vida diária. É ótimo aprender sobre doutrina, nós todos precisamos ter as palavras doutrinárias, mas nós precisamos saber como viver. Nós nunca teremos o tipo de vida que Deus quer que tenhamos se não soubermos o que devemos fazer com os nossos pensamentos. Provérbios 4:23 diz: guarda o vosso coração com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Agora, alguns pontos que não podemos perder aqui. Guardar o seu coração é obrigação sua. Todo mundo diga: minha obrigação. Poderíamos ler assim: guarda as vossas mentes. Está falando dessa vida dentro de você, que você precisa ter cuidado com seus pensamentos, precisa ter cuidado com as suas atitudes. Pensamentos geram atitudes. Tenho certeza que você já ouviu a frase que a sua atitude determina a sua altitude. Em outras palavras, a sua atitude determina realmente o quão longe você pode ir na sua vida. Guarda o teu coração com toda a diligência. Quando você faz alguma coisa com diligência, significa que você faz a mesma coisa várias vezes. Eu posso parar por aqui e dizer que enquanto você viver, não importa o quanto você seja espiritual, enquanto você viver, em todos os dias da sua vida,
O diabo, de alguma maneira, tamanho ou forma, vai tentar injetar pensamentos errados na sua mente. E você terá que escolher jogar fora esses pensamentos errados e pensar em alguma forma de beneficiá-lo. E o que vai beneficiar o reino? No começo, isso parece um trabalho quase impossível. Isso parece ser um problemão, porque deixamos as nossas mentes vagando por tantos anos que hoje nós temos tantos maus hábitos no nosso pensar que quando descobrimos pela primeira vez que precisamos mudar os nossos pensamentos, parece que literalmente quase tudo que você pensa é algo que você não devia estar pensando. Se você for como eu era no início, você ficará assim, Mas confia em mim, se você continuar aprendendo a palavra, continuar orando, continuar sendo diligente de pouco a pouco, dia após dia, isso vai ficar melhor e melhor e melhor. Mas isso não quer dizer que o diabo vai parar de te atacar, mas quer dizer que você estará melhor para manter a porta fechada para os pensamentos errados. Guarda o teu coração com toda diligência, porque dele procede as fontes da vida. Agora, há uma vida que Jesus morreu para dar a cada um de nós. Uma vida específica que ele conquistou para nós ao morrer. Quando você se torna um cristão, você supõe que não pode manter toda a sua velha miséria e bagunça, só que agora com uma etiqueta cristã. Então nós não temos uma bagunça normal, mas agora temos uma bagunça cristã. Ou então agora nós não temos uma miséria normal, mas nós temos uma miséria cristã. É claro que todos nós sabemos que haverá lutas, tribulações, mas eu amo a oração que o apóstolo Paulo fez. Meu propósito determinado é conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição que me levanta dos mortos enquanto ainda estou neste corpo. É claro que Paulo estava dizendo que, mesmo estando no mundo e que no mundo haverá sempre lutas e tribulações, mesmo que tenha pessoas que sejam difíceis de se conviver, acontecerão desapontamentos, perdas, tragédias, que através de Cristo e através do seu poder de ressurreição, nós podemos encontrar um lugar nele para viver aqui, mas viver acima da bagunça. Não estou te prometendo que você nunca terá problemas ao se tornar um cristão, mas estou te prometendo que você nunca jamais terá que resolver os seus problemas sozinho. Porque Deus prometeu que uma vez que você permite que Ele entre na sua vida, Ele nunca mais te deixará nem te abandonará. Ele estará com você nos montes e também nos vales, pelo fogo e pelas águas. Ele estará contigo. Nossas mentes são importantes. O modo que olhamos para os nossos problemas é muito importante. É por isso que nós devemos crer quando a Bíblia diz que o que Satanás intenta para o nosso mal, Deus intenta para o bem. Então, quando você passa por uma situação difícil e os seus pensamentos tiverem uma tendência ao negativismo e ao fatalismo, não há esperança, nada vai mudar. Se você conhece a palavra de Deus, então você pode abrir a sua boca e você pode dizer: o que Satanás intentar para o meu mal, Deus planejou para o meu bem. E isto pode estar ruim agora, pode parecer ruim agora, pode machucar agora, mas em algum lugar lá na frente isto cooperará para o meu bem. Se você começar a pensar dessa forma, você terá forças para passar por qualquer situação. A esperança perdida faz o coração afundar. Quando você não tem esperança, todas as coisas começam a afundar. Você pode reconhecer facilmente uma pessoa sem esperança porque toda a aparência dela fica para baixo. O rosto fica caído, os ombros ficam caídos, os braços ficam caídos. A conversa é para baixo, suas atitudes são para baixo. Mas Jesus disse: olhem para cima, porque a sua redenção está próxima. Tudo que tem a ver com ele está para cima e tudo que tem a ver com o diabo está para baixo. Amém? Nós precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus nos ensina, que se amarmos a Deus e nós continuarmos orando, que tudo vai cooperar para o nosso bem. Elas podem não ser boas, mas Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele pode pegar uma bagunça e transformar num milagre. Deus pode pegar uma tragédia e transformar num triunfo. Eu não estou aqui tentando ser pentecostal ou levantar a multidão, mas isso é um fato. Porque aconteceu na minha vida e eu sei que para alguns aqui que estão andando com Deus há algum tempinho compartilham do mesmo testemunho. Para aqueles que estão aqui, que são novos na caminhada com Deus ou que não se decidiram ainda se querem andar com Deus, ou talvez você esteja caminhando com Deus, mas esteja passando por alguma luta agora, eu quero te lembrar que você precisa ter cuidado com o que você pensa, o que fala nos seus momentos de lutas e tribulações. A atitude que você tem no seu tempo de deserto determina quanto tempo você ficará lá. Querem ouvir isso novamente?
A atitude que nós temos enquanto estamos no deserto determina quanto tempo ficaremos lá. Quando você reclama, você fica. Quando você louva, é levantado. Uma coisa que é muito triste, eu não vou começar a pregar sobre isso agora, mas alguns de vocês sabem quais são as respostas do seu coração. Nada? Posso te dizer uma coisa, um lugar vazio é um lugar. As pessoas têm uma mente passiva. E ter uma mente vazia e não pensar sobre nada pode ser um problema tão grande como pensar em algo errado, porque a mente vazia é a oficina do diabo e ele sempre está procurando algo para encher a sua mente. Se você manter a sua mente ocupada pensando em coisas certas, o diabo não poderá encher a sua mente com as suas coisas erradas. Alô? É por isso que é tão importante ajudar as outras pessoas. É por isso que é tão importante que você esteja o tempo todo envolvido com alguma obra no reino de Deus. É importante que você tenha muito tempo para descansar, mas também é importante que você não tenha tempo bastante em suas mãos, a ponto de você ficar entediado e tudo que você faz é ficar sentado nos cantos ou deitado em algum lugar, pensando no que tem de errado com o mundo. Nós precisamos ficar ocupados ajudando uns aos outros. 2 Coríntios 10, por favor. Versos 4 e 5. Essa noite eu tenho que tentar lançar o fundamento sólido sobre a importância da mente, a importância dos seus pensamentos, porque eu não quero só presumir que todo mundo sabe disso. Teve uma época que eu também não sabia disso, e deve haver pessoas aqui que não sabem disso, e com certeza tem pessoas assistindo pela televisão em várias partes do mundo que nunca ouviram falar que os pensamentos estão conectados com o que está acontecendo em suas circunstâncias. Pois as armas da nossa guerra, verso 4 diz, estamos numa guerra. Você poderia dizer, eu estou numa guerra. Pois as armas da nossa guerra não são armas físicas de carne e sangue. E se elas não são armas físicas, se elas não são armas carnais, então devem ser armas espirituais. Uma arma natural pode ser vista e pode ser carregada, mas uma arma espiritual não pode ser vista. Você possui armas para usar contra o seu inimigo, mas elas não são visíveis. São poderosas da mesma forma, mas não podem ser vistas pelos olhos naturais. É por isso que muitas pessoas nunca entendem direito sobre a batalha espiritual. Elas são poderosas perante Deus para derrubar e destruir todas as fortalezas. O próximo versículo vai nos falar que esta fortaleza da qual estamos falando tem algo a ver com a mente. E que nós derrubamos argumentos, teorias, questionamentos. Por onde passa todas essas coisas? Pela sua mente. Você já teve um argumento consigo mesmo? Deus já te direcionou a fazer alguma coisa e você pensou numa maneira de sair fora? As pessoas têm tanta teoria sobre Deus que elas não conseguem acreditar nele. Então nós derrubamos argumentos, teorias, questionamentos e toda atitude orgulhosa que se levanta contra o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia. E nós levamos todo o pensamento cativo e todo o propósito cativo à obediência de Jesus Cristo. Para falar curto e abertamente, o que você precisa fazer é conhecer muito bem o que está escrito neste livro, muito bem. Isso poupará seu tempo. Se você quiser ser um cristão vitorioso, você terá que ler e também estudar. E você terá também que dedicar tempo, também investir tempo, educando a si mesmo. Alguém aqui gostaria de consultar com um médico que um dia fez uma oração e se tornou médico e começou a consultar as pessoas? Alguém gostaria de ir a um dentista assim? Não. Quando nós queremos obter a ajuda de alguém, nós procuramos os grandes profissionais, nós procuramos os mais capacitados, nós procuramos as pessoas experientes. Sabe de uma coisa? Você pode fazer a oração do pecador e se você realmente for sincero no seu coração, Jesus entrará no seu coração e você será salvo. Por causa do sangue de Cristo, porque você creu em Jesus e entregou a sua vida a Ele. Mas você não aprenderá a andar em vitória enquanto estiver aqui nesta terra se não conhecer este livro. Você não andará em vitória enquanto estiver aqui se você não aprender o que está escrito neste livro e não só aprender, como também aplicar isso à sua vida. Você pode até vir às reuniões, você pode vir à igreja, você pode ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra, e você pode ter tantas coisas escritas, e grifadas, e estreladas, e canetinhas de tantas cores na sua Bíblia, que você parece até um teólogo da igreja. Mas isso ainda não quer dizer que você sabe alguma coisa. A única maneira de sabermos de alguma coisa é olhando para o que fazemos. Amém?
Você precisa saber disso, e quando você começar a saber disso, então quando o pensamento passar pela sua cabeça que não estiver de acordo com isso, você saberá que é uma mentira. Saberá que é um engano. Você saberá que é Satanás tentando encontrar uma entrada na sua vida. E então você toma uma decisão. Eu não estou pensando isso. Você lança fora essas imaginações, essas teorias e questionamentos. E você traz cada pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. Bem, eu não sei como fazer isso. É por isso que estamos aqui hoje. Uma das coisas que eu tento ensinar as pessoas a fazer é: se você estiver pensando algo e você disser alguma coisa em voz alta, você interrompe esse pensamento. Então, se você ainda não chegou ao ponto em que você pode simplesmente parar de pensar em algo, então quando você estiver pensando a coisa errada, comece a dizer uma coisa certa, e isso vai interromper aquele pensamento. E poderá pensar outra coisa. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus e aprender como falar a palavra bem alto, bem alto. Quando o diabo disser para você que você estragou a sua vida bastante e demais, é o fim da linha para você. É quando você precisa conhecer Jeremias 29:11. Você precisa abrir a sua boca e dizer: a Bíblia diz que Deus tem pensamentos e planos bons para mim, que Ele tem um futuro planejado verdadeiramente para mim. Para mim. A Bíblia diz que eu posso deixar as coisas que para trás ficam e posso prosseguir para as coisas boas que estão na minha frente. Então, diabo, você é um mentiroso e, embora eu tenha cometido erros, eu tenho um futuro. Mas se você não souber disso, então você vai ficar... Antes de saber dessas coisas que eu estou te ensinando, eu acordava de manhã, eu nunca sabia quando ia ser, talvez todo dia, a cada 3 dias, a cada 4 dias. Eu não sabia. Eu me levantava pela manhã e esse pensamento vinha: você está deprimida. Meu marido dizia: bom dia, como você está? Estou deprimida. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Oh, eu fiquei com tanta raiva quando eu descobri o quanto o diabo tinha roubado de mim, só porque eu não sabia o que eu precisava saber. É ótimo quando você tem um pregador ou um ensinador falando, mas você precisa saber, você não pode ter as vitórias de Deus por osmose. Satanás procura realmente construir fortalezas na nossa mente. Ele é um mentiroso. Ele apenas mente ou distorce a verdade, se tornando uma mentira. E ele tenta enganar as pessoas, ele tenta fazê-las acreditarem em coisas que não são verdadeiras. E isso que significa o engano, significa que você pensa que algo é verdadeiro, mas a verdade não é. Portanto, se você crê como verdade, se torna verdade para você. E mesmo que não seja realmente verdadeiro, isso se torna uma realidade porque é nisso que você acredita. Você não pode ir além dos seus pensamentos. Aonde vai a mente, o homem vai atrás. Os pensamentos vão adiante de você e preparam a sua vida. Se os seus pensamentos são negativos e ruins, você terá uma vida negativa. Se for sem esperança, será sem esperança. Se os seus pensamentos são de pobreza, você nunca terá nada. Se você acha que porque sua avó nunca teve nada, sua mãe nunca teve nada e seu pai nunca teve nada, então também você nunca terá nada, então o diabo enganou você, porque a sua vitória não está baseada nas gerações passadas. Você pode traçar uma linha para a sua geração em Jesus Cristo e você pode começar algo completamente novo. Então vamos. Nós temos armas com as quais podemos derrotar Satanás. Mas nós estamos lutando uma guerra espiritual. E as nossas armas são espirituais. Essa guerra não pode ser combatida do jeito normal. Não podemos ferir a Satanás, atirar nele, estrangulá-lo, amarrá-lo com uma corda ou colocá-lo numa prisão. Às vezes você não fica tão irado com o diabo que você pensa... Vamos, você já sentiu assim? É algo assim... Você se sente tão frustrado porque você pensa: se eu soubesse o que fazer... E tudo que nós temos que fazer é ler a Bíblia. Às vezes nós pensamos: bem, glórias, eu vou lutar uma guerra espiritual agora. E nós ficamos tão machucados e entramos em um grupo e começamos a dizer: eu te repreendo. Vai embora agora. Sai agora, vai embora. Eu te repreendo até acabar todas as minhas forças. E mesmo assim, depois que acabava toda a minha força, que eu lutava até, eu ainda tinha todo aquele estrago na minha vida. E eu gritava pro diabo até quase perder a voz. E eu ainda tinha toda aquela bagunça na minha vida. Sim, podemos resistir o diabo e ele tem que fugir, mas você não pode citar só a metade do versículo. Tiago 4:7 primeiramente diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então vamos. Como Jesus fazia guerra espiritual?
Eu amo Atos 10:38, eu penso sobre isso quase todas as manhãs. Veja como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou fazendo bem. Isso é batalha espiritual. Se você se levantar todos os dias da sua vida e tiver como objetivo ser uma bênção em todo lugar que você for, não importa o quão detonada a sua vida possa estar, o diabo vai literalmente ficar sem saber o que fazer com você.